Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eduardo Góes, sou Duzão, e você está aqui conosco na Igreja Batista Betel da Zona Sul de Porto Alegre. Como é bom ter você aqui conosco, como é bom te receber para mais um momento de meditação na Palavra de Deus, de culto ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma história para contar de um colega meu. Ele passou por vários bocados na vida, situações bem difíceis, e ele estava muito irado com Deus. E em um desses dias de ira com Deus, ele chegou para mim com raiva de Deus, com raiva da Bíblia, e me falou: mas como pode? Judas não foi o traidor de Jesus? E como pode Judas ter escrito um dos livros da Bíblia? O que ele estava fazendo era cometendo um engano, um erro, uma ignorância. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre a ignorância. Para quem não sabe, Judas é um dos livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. E a carta de Judas, ela foi escrita por Judas, irmão de Tiago, que também os dois são irmãos de Jesus Cristo. São filhos de Maria e José depois que ela teve Jesus Cristo. O engano é pensar que esse Judas, o irmão de Jesus, é o mesmo Judas Iscariotes, o traidor. Esse é um engano. Vamos ler um texto da Bíblia para a gente meditar sobre como a ignorância pode nos atrapalhar? Vamos ler em Mateus, capítulo 22, dos versículos 23 até o versículo 33. Mateus, capítulo 22, do versículo 23 até o versículo 33. Como é bom ter você aqui conosco. Enquanto você encontra o texto bíblico aí na sua Bíblia, você folheia o texto bíblico, isso é muito importante, muito valioso. Eu quero agradecer a sua presença, o seu esforço de ouvir a palavra do Senhor aqui conosco. Vamos ler o texto, Mateus 22, dos versículos 23 até o 33. Diz assim: naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí, como você está, sentado. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade, mas feche os seus olhos para orarmos juntos. Jesus, estamos diante da Tua palavra e nós clamamos ao Senhor: não nos deixe cair no erro da ignorância. Nós clamamos ao Senhor, nos ajude a conhecer mais da Tua palavra e do Teu poder, nos ajude nesse momento a meditar no que o Senhor quer falar conosco, e clamamos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que eu seja um simples instrumento sendo usado por Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, meditando aqui nesse texto, nós podemos observar que um grupo de judeus, chamados saduceus, eles chegam até Cristo com uma pergunta:
A pergunta deles estava baseada num erro, numa ignorância. Como eu falei, vamos meditar aqui nessa questão da ignorância. A ignorância é o não conhecer. Ignorância significa exatamente isso, não ter conhecimento. E a ignorância daquele meu colega que eu falei no início do vídeo era não saber que a carta de Judas contida na Bíblia não foi escrita pelo traidor, mas sim por outro Judas. Afinal, Judas era um nome muito comum naquela época. Já no texto que nós lemos, nós vemos outro grupo de pessoas, os saduceus. A ignorância deles está baseada em algumas questões. Os saduceus, eles não acreditavam em todos os livros do Antigo Testamento. Os saduceus acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, no que os judeus chamam de Torá. Nós conhecemos por Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia eram apenas esses que os saduceus consideravam. E os saduceus, eles eram muito ricos, aristocratas, eles se preocupavam com o status social, a vida deles era mais ligada no aqui e agora. E esses homens chegam diante de Jesus com uma pergunta baseada na lei de Moisés, que está no Pentateuco. Essa pergunta falava da herança que um irmão recebia caso o irmão falecesse sem ter deixado filhos. Era a responsabilidade desse irmão, do irmão mais velho, herdar a esposa para gerar descendência ao irmão falecido. E eles chegam com uma história que 7 irmãos passaram por isso. Os 7 faleceram sem deixar descendência e por último faleceu a mulher que havia sido esposa dos 7. E a pergunta dos saduceus é: na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas a pergunta deles é sarcástica, é puro sarcasmo. E eles perguntam para Jesus: na ressurreição, se é que existe ressurreição, mas na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? E esses homens chegam tentando colocar Jesus contra a parede, baseados em uma ignorância. E aqui no texto que nós lemos, nessa situação em que Jesus está vivendo, Jesus fala para eles: o erro de vocês está no fato de não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E aqui nós nos deparamos com dois erros que devemos evitar, 2 graves erros que nós devemos evitar. O primeiro deles é não conhecer as Escrituras. Não conhecer as Escrituras é um grave erro. A gente vê aqui na história que os saduceus, eles apenas acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Uma pesquisa americana diz que 37% dos cristãos leem a Bíblia todos os dias. Imagine só, vamos arredondar o número: 4 em cada 10 crentes leem a Bíblia todos os dias. Isso lá nos Estados Unidos, que é um país de cultura de leitura um pouco melhor do que o Brasil. Aqui no Brasil, o brasileiro é preguiçoso para ler. E eu acredito que esses números não são melhores aqui. Apenas 4 em cada 10 crentes leem a Bíblia todos os dias. É um grave erro não conhecer as Escrituras. É um grave erro não ler a Bíblia. E quando nós olhamos para gerações passadas, olha só que loucura. Algumas gerações de crentes passadas diziam que estudar a Bíblia era ruim. Como pode isso? E eles pegavam um texto da Bíblia que está lá em 2 Coríntios. Eles pegavam esse texto e tiravam do contexto. Eles diziam: a letra mata, o Espírito vivifica. E eles pegavam esse texto, tiravam do contexto e diziam que a letra que mata é o fato de a gente se esforçar para estudar a Bíblia. Só que a gente sabe muito bem que o contexto desse texto lá em 2 Coríntios, Paulo está falando da letra da lei, a lei do Antigo Testamento, que essa lei
mostra os nossos erros, os nossos pecados, tentar viver pela lei do Antigo Testamento, a letra mata, mas o Espírito da nova aliança vivifica. A letra que mata é a lei do Antigo Testamento, é a antiga aliança. O Espírito que vivifica é o Espírito da nova aliança. A nova aliança comprada no sangue de Cristo por mim e por você. É um grave erro não conhecer as Escrituras. E Jesus fala isso aqui para os saduceus. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras. Se esforce para conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas. É um grave erro não conhecer as Escrituras. Então, como nos comportar diante desse grave erro? Conheça as Escrituras, leia as Escrituras. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essas pessoas que dizem que estudar a Bíblia não é necessário, que apenas uma vida de oração já é o suficiente, elas se esquecem do que diz lá no Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite é conhecer as Escrituras. As pessoas cristãs que dizem que não é necessário ler a Bíblia todos os dias, elas se esquecem do Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. São inúmeros versículos, muitos versículos, e todos eles elogiam a palavra de Deus. Em cada um dos versículos do Salmo 119, você vai ver a palavra elogiando a própria palavra de Deus. Inclusive está lá o versículo 105 do Salmo 119, um versículo muito famoso que sempre citamos, que diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É muito importante entendermos a palavra de Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, conta a história de Paulo e Silas, missionários do Senhor. Paulo e Silas chegam e eles estão plantando igrejas por várias cidades e num determinado momento eles elogiam os irmãos da cidade de Bereia. E Paulo e Silas dizem: os de Bereia eram mais nobres, porque enquanto nós estávamos pregando o Evangelho, eles estavam conferindo nas Escrituras para ver se o que pregávamos realmente batia com o que estava dizendo na palavra do Senhor. Conhecer as Escrituras é essencial. É um grave erro não conhecer as Escrituras. Seja como os irmãos de Bereia, seja mais nobre como os irmãos de Bereia. Confira nas Escrituras tudo que qualquer pregador esteja pregando. Conheça as Escrituras. O segundo grave erro que nós podemos ver Jesus falando com os saduceus é o erro de não conhecer o poder de Deus. Como eu falei no início, os saduceus eles eram muito ligados nas coisas terrenas. Eles eram ricos, aristocratas, eles se esforçavam para participar da liderança do povo judeu. O sumo sacerdote normalmente era saduceu. O sinédrio tinha 70 membros e esses 70 membros, em sua maioria, eram saduceus. Os saduceus eles eram muito ligados nas questões da terra. Observem a pergunta que eles fazem para Jesus. Essa mulher casou com 7 homens. E com qual dos 7 homens ela vai ficar quando ressuscitarem? Olha só a pergunta dos saduceus. Em que está baseada a pergunta dos saduceus? Em um prazer terreno. O prazer do casamento. O prazer da noite de amor com a esposa. Eles estão preocupados com qual dos 7 maridos ela vai ficar. Na verdade, eles estavam tentando argumentar que a ressurreição não existe e que essa questão do casamento era para eles uma prova de que a ressurreição não existe.
Mas Jesus argumenta para eles com o próprio Antigo Testamento, com a própria Torá, com o próprio Pentateuco, que era justamente a porção de Bíblia que eles acreditavam. Jesus olha para eles e diz: vocês não ouviram o que foi dito a vocês? Que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos. Abraão, Isaac e Jacó, a essa altura já haviam morrido há anos. Mas Jesus está aqui trazendo uma referência bíblica que o próprio Deus usa no aparecimento para Moisés, na sarça pegando fogo, e Deus fala com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Homens que já haviam morrido, mas que pela fé messiânica, pela fé no Cristo que viria, eles ressurgiram, eles ressuscitaram. Nós vamos nos encontrar com eles na ressurreição, porque o nosso Deus não é Deus de mortos. O próprio Jesus diz acerca dele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Os saduceus, eles chegam nessa ignorância porque não conhecem o poder de Deus. Também é um grave erro não conhecer o poder de Deus. Olha só o poder desse Deus ao qual servimos. Esse mesmo Deus que no Pentateuco, na Torá, esse mesmo Deus, ele criou o mundo e tudo que nele existe. Esse mesmo Deus mandou o dilúvio por toda a terra, e hoje nós podemos ouvir histórias de várias etnias diferentes, de povos antigos que não podiam trocar e-mails ou cartas, e em lugares diferentes da terra, esses povos têm uma história em sua mitologia de que houve um grande dilúvio que cobriu toda a terra. Não é coincidência, é o poder de Deus agindo. Esse mesmo Deus que criou todo o planeta, que mandou o dilúvio, que tirou o povo do Egito e que fez o mar vermelho se abrir para o povo passar no seco, esse Deus é poderoso. Esse poder de Deus está descrito na Torá. Está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, que os saduceus diziam acreditar. Mas eles estavam muito presos com os prazeres terrenos, com a vontade de governar. Caifás, o sumo sacerdote, que julgou Jesus e entregou Jesus para a morte, era um saduceu, preocupado com o status da sua política. Os saduceus estavam preocupados demais com as coisas da terra para aprender do poder de Deus. Jesus Cristo, que veio na época desses saduceus, ele demonstrou poder por onde passou. Ele curou doenças incuráveis. Jesus Cristo ressuscitou mortos, assim como ele fez com Lázaro. Aqui nesse texto ainda não, mas poucos dias depois, Jesus Cristo, ele mesmo, depois de morto na cruz do Calvário por nós, ressuscitou. Ele mesmo ressuscitaria. Eu imagino esses saduceus ouvindo Jesus responder, poucas semanas depois vendo o morto na cruz, e 3 dias depois ouvindo das histórias da ressurreição de Cristo, e mais alguns dias depois podendo ver Jesus conversando com os seus discípulos, ele vivo, que havia sido morto, ressurreto. Nosso Deus é um Deus de poder. Cristo é o poder de Deus. O nosso Deus é poderoso. É um grave erro não conhecer o poder de Deus. Todos aqueles que entregam a vida para Jesus passam a ser casa de Deus. Todos aqueles que entregam a vida para Jesus passam a ter o Espírito Santo de Deus. Esse poder de Deus que os saduceus não conheciam, ele está disponível para todos nós. É um grave erro não conhecer o poder de Deus. Esse poder de Deus, o próprio Jesus, antes de subir aos céus, depois de passar 40 dias com os discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: eu mandarei poder dos céus para vocês. Permaneçam em Jerusalém
até que vocês recebam o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos acesso ao poder de Deus. Todos nós temos acesso ao poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus que habita em nós. Todos nós temos acesso para conhecer o poder de Deus. Se é um grave erro não conhecer o poder de Deus, o que devemos fazer então? Conheça o poder de Deus. Ore, converse com o Senhor, tenha vida de oração, busque a Deus, busque mais do Senhor. Todos os dias converse com o Senhor. Ter o poder de Deus, conhecer o poder de Deus, não é sinônimo de ausência de problemas. Todos os crentes passam por problemas. E muitos, inclusive, passam por problemas justamente porque são crentes. Todo crente vai passar por lutas e aflições. O texto tem sido muito batido aqui na igreja com vocês, mas Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando olhamos para a Bíblia e vemos a história de Jó, Jó passou por grandes sofrimentos, perdeu família, perdeu bens, perdeu a própria saúde, tinha uma doença incurável. Jó passou por uma luta incrível. Jó passou por problemas dificílimos e Jó permaneceu firme na fé. E depois que passou por todos esses problemas, Jó pôde dizer, falando com Deus, orando ao Senhor, depois que passou por todas as tribulações e depois que ele foi restaurado, ele pôde conversar com Deus e dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ter o poder de Deus, conhecer o poder de Deus, não é ausência de problemas. Mas ter o poder de Deus, conhecer o poder de Deus, é ficar firme com Deus, mesmo em meio aos problemas. Não podemos cometer os mesmos erros dos saduceus. Nós não podemos deixar de conhecer as Escrituras. Nós não podemos deixar de conhecer o poder de Deus. Escrituras e poder de Deus. Palavra e poder. Luz e calor. Lembra, as Escrituras dizem sobre elas: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Luz. O poder de Deus em muitas situações é comparado ao fogo, ao calor. Luz e calor. Não desequilibre essa balança. Não conheça apenas as Escrituras e deixe de conhecer o poder de Deus. Não busque apenas o poder de Deus e deixe de conhecer as Escrituras. É necessário ter os dois. Luz e calor. Palavra e poder. Não podemos cometer os mesmos erros dos saduceus. Não podemos. Porque se nos concentramos apenas no estudo técnico da palavra, nós deixamos de viver o amor que Cristo quer de nós. Ou se nos concentramos apenas em buscar oração e poder sem conhecer essa palavra, nós corremos o risco de cair no engano. Nós corremos o risco de ser enganado por qualquer doutrina que aparece, porque nós não conhecemos a palavra. O fogo está junto da palavra. No Antigo Testamento, quando Deus ensina o povo de Israel a queimar o fogo certo para ele, havia o fogo certo para queimar para Deus. Duas figuras aparecem, Nadab e Abiú. E eles entram no templo, e eles tentam trazer um fogo estranho, um fogo do jeito errado. Quando Nadab e Abiú chegam com um fogo estranho no templo, eles são fumegados pelo Senhor. Eles morrem, porque o fogo estranho mata. O fogo certo é o fogo da palavra. Palavra e fogo. Luz e calor. Qual você prefere ser? Uma lâmpada LED ou um aquecedor a óleo?
Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal usa muito o aquecedor a óleo, né? A lâmpada LED, a gente chama ela de lâmpada fria, porque ela tem luz, mas não tem calor. O aquecedor a óleo, ele é usado na maioria das casas aqui do Rio Grande do Sul, porque ele aquece o ambiente nas noites frias, mas ele não ilumina, ele não tem luz. Você não pode ser só aquecedor sem luz, nem pode ser só lâmpada LED sem calor. Seja fogo de Deus, porque o fogo ilumina e esquenta. Isso é o que Deus quer de nós. Deus quer que nós conheçamos as Escrituras, a luz e também o poder, o calor. É fogo. Deus quer de nós fogo que queima, e muitos são convidados a estar do lado dessa fogueira, esquentando e iluminando. Precisamos ser luz e calor. Quem é luz e calor nas nossas vidas? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra diz, Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João diz, o Verbo se fez carne. O nosso Senhor Jesus é a própria palavra. A palavra que habitou entre nós, o Verbo se fez carne. Quem é o poder de Deus? É Jesus Cristo e Ele crucificado. O Evangelho diz que Jesus, a morte dele na cruz, é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Precisamos de Jesus Cristo. Precisamos de luz e calor. Precisamos da palavra e do poder. Não podemos andar mancos nesse desequilíbrio. Precisamos dos dois. Quem são os saduceus? Os saduceus somos nós, questionando a Cristo todos os dias, questionando a Deus, perguntando para Deus por que isso está acontecendo. E Jesus chega diante de nós e diz: o erro de vocês está em não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Eu te convido agora a reconhecer os seus erros, de não conhecer as Escrituras, de não conhecer o poder de Deus, e a se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se arrependa, precisamos nos arrepender do nosso engano, da nossa leitura tão rasa da Bíblia. Precisamos nos arrepender de não buscar mais de Deus e de não conhecer o poder dele. Se arrependa e reconheça que só Jesus é o Salvador e Senhor da tua vida. Eu te convido a fechar os olhos agora e orar comigo. Jesus, nós estamos diante da tua presença, e o que agora está ardendo, queimando no coração daqueles que nos ouvem, é o teu Santo Espírito, o poder do Senhor, que não está limitado a distâncias físicas. É o poder do Senhor que quebra qualquer barreira virtual e agora entra em qualquer coração. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem sabe de cada um de nós que está ouvindo esta palavra. Quem é como um saduceu, ligado apenas nas coisas dessa terra, questionando as coisas de Deus. É o Senhor quem conhece. E é o Senhor quem está agora convidando esta vida para se arrepender e entregar a vida para o Senhor Jesus. É o Senhor quem está fazendo isso agora. É o Senhor que está convencendo esse coração e dizendo: se arrependa, creia em meu nome. Se arrependa, reconheça Jesus como seu Salvador. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Que bom que você nos acompanhou até aqui. Se a palavra falou contigo, e se você ouviu o Espírito Santo falar ao seu coração para se arrepender e entregar a vida para Ele, e se você ainda não fez isso, nós temos aqui um código, o QR Code, que vai aparecer aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E se você fez essa decisão, se você se decidiu por Jesus Cristo,
entre em contato conosco através desse código, que nós poderemos te direcionar. Se você tomou essa decisão, faça isso, que vai ser um prazer te direcionar. Não importa onde você esteja, em qualquer lugar nós podemos encontrar uma igreja de Cristo que você possa andar junto. E se você estiver aqui na Zona Sul de Porto Alegre, melhor ainda, nós poderemos andar juntos o caminho do Senhor Jesus. Se você tomou essa decisão de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, de entregar a sua vida para Ele, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo agora. Coloque a mão no seu peito e ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te reconheço como meu único e verdadeiro Salvador. Eu Te reconheço como meu único e verdadeiro Senhor, porque eu quero obedecer o que a Tua palavra diz. Senhor, eu Te peço que meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu Te peço que a minha vida seja Tua, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus, na autoridade do Espírito Santo, do poder que nós pregamos aqui, nós pedimos a Tua libertação nessas vidas que estão fazendo essa decisão agora. Repreendemos toda a ação maligna, tentando prender essas vidas distantes do Senhor. E clamamos, ajuda a cada um deles a caminhar junto no Teu corpo, no corpo que o Senhor levantou aqui na terra, que é a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom ter você aqui conosco. Que bom que você acompanhou esta pregação. Nós te convidamos a se inscrever no nosso canal, te convidamos a compartilhar essa pregação com outras vidas, que Deus também poderá falar com elas. Te convidamos a vir, vem ser casa de Deus com a gente. Deus te abençoe em nome de Jesus.